Tema polêmico, chamada para assunto sensacionalista. A história da polêmica sobre o famoso filme que foi problematizado na internet, Rambo, um filme de prestígio no passado, que teve sequência atual como tantos outros. A história de Rambo, que agora é fortemente criticado pela mídia dita especializada. Depois de ver todas essas tretinhas aí, além de assistir um novo filme do Rambo, fiz questão de maratonar todos os filmes anteriores. Os filmes dos anos 80 tinha assistido na minha infância, então não lembrava quase nada. Esse vídeo até poderia se encaixar no quadro Bom ou Apenas Nostalgia, que é o quadro do canal que revisito coisas que curtia no passado e avalio se a obra é realmente boa ou se apenas convencia a minha mente rasa juvenil da época. Mas nesse caso tem outros elementos envolvidos, então merece um vídeo à parte. O que boa parte das pessoas pensam quando se fala em Rambo? Possivelmente pensam em um cara bombado, faixa na cabeça e metralhadoras, correto? Mas será que a franquia se resume a isso mesmo? Nos anos 80, Rambo foi um verdadeiro fenômeno cultural. Todo moleque queria ser como o Rambo com direito a aniversários temáticos. Na época eu já era bem mais ligado aos seriados de Tokusatsu. Eu mesmo já tive bonequinho do Rambo e uma pistolinha na época. Pra pouco tempo depois minha mãe vinha com essa conversinha de que essas coisas não eram boas pra mim porque incentivam a violência e todo esse papo que vocês já conhecem. Nos anos 80 e início dos 90, Hollywood era marcado pelos chamados filmes brucutus. Filmes de ação marcado por protagonistas fortões regado a muita violência, testosterona e frases de efeito. Hoje essa galerinha pseudo-intelectual trata como se um filme de ação nesse molde fosse necessariamente algo burro e de má qualidade, o que é um pensamento imbecil. Tem muito filme bom com roteiro bem competentes, alguns que mesclam ficção científica, outros que mesclam humor, e tem muito a oferecer sim. E mesmo que o filme se resuma à ação, qual o problema? Um filme capaz de transmitir adrenalina com cenas de ação empolgantes não deixa de ser um entretenimento válido, por mais que possa ter um roteiro básico. Mas sim, tem muito filme que ao meu ver são ruins, que se resume a um monte de explosão e que são bem genéricos. Mas generalizar colocando todo filme de ação nesses moldes, nesse mesmo balaio, isso sim é uma atitude burra. E aliás, acho que muitos desses filmes têm mais a oferecer do que muito filminho de Hollywood da atualidade. Sim, senhor geek. E incluo os tão idolatrados filminhos de heróis. Agora vamos começar a falar sobre os filmes, começando do primeiro, Rambo, Programado para Matar. Rambo First Blood, no original de 1982. O filme é inspirado num romance chamado First Blood de 1972. Pois é, literatura, minha gente, intelectualidade. Mas enfim, existem trocentos filmes baseados em livro. Eu assumo que durante muitos anos eu tive a imagem de Rambo como um soldado fodão que vence exércitos sozinhos e que nada mais é que um reflexo da birra americana em aceitar o fato de terem tomado um couro no Vietnã, que não passa de mera propaganda para retratar os americanos como heróis e fodões. Mas essa imagem rasa, calcada em mero achismo baratos, meio que se desmanchou ao assistir esse primeiro filme. No canal Cine Massacre, conhecido pelo público pelo quadro Angry Video Game Nerd, eles fizeram uma review sobre esse filme. Sim, o canal dele não se resume apenas a videogames. Falam sobre cinema, muitos filmes clássicos, além de conversas engraçadas e inteligentes. Se manja de inglês, que não é meu caso, deem uma chance aos demais conteúdos do canal dele. E se tiverem tempo, por que não legendar em português tais vídeos para que pessoas como eu possam apreciar? Mas enfim, achei interessante a comparação do James com Mad Max pelo fato do primeiro filme ser bem diferente de suas sequências. O filme é interessante exatamente por não ser aquela coisa preto no branco, o cara bom contra o cara mau. A coisa é um pouco mais complexa, envolve questões sociais americanas, a problemática da guerra, o contexto histórico e político da Guerra do Vietnã e Guerra Fria e etc. O filme começa com John Rambo, um veterano do Vietnã que resolve ir para uma pacata cidade e visitar seu companheiro de exército, o único que sobrevivera. Rambo se mostra ser um sujeito bem com aquele arquétipo do Rock, um cara fortão, mas com um jeito humildão, quase que bobo e inocente. No caso, Rock era um pugilista amador longe do glamour que não era respeitado por quase ninguém ao seu redor, e que nem por isso agia de forma ríspida com os outros. Rambo chega ao endereço, resolve pedir informação, a mulher chega até a ser um tanto grosseira com ele, então ele conversa com ela bem no jeitão Rock. Ele é meu amigo e, na verdade, foi ele quem anotou o endereço. Está aqui. É a letra dele. Como eu disse, ele é meu amigo. Meu nome é John Rambo e nós servimos juntos no Vietnã e eu pensei que ele tivesse falado de mim. Então descobre que seu último amigo morreu vítima de um câncer causado pelo agente laranja durante a guerra.
arma química usada pelos próprios americanos que causaram também sequelas terríveis na população local. Só aí já acho que é um tapa na cara mostrando o quanto essas guerras são idiotas, que eles não passam de peões descartáveis nas mãos dos governos e seus interesses, que além de ter causado imensos males a muitos inocentes, ainda eles próprios sofreram com os respingos. Então, triste com a situação, Rambo vaga de passagem por uma cidadezinha, onde é detido por um xerife que lhe dá carona para levá-lo para a estrada para que saia de sua cidade. Durante toda a carona, o xerife provoca Rambo, o tratando como um vagabundo, dizendo que não quer tipos como ele vadiando por sua cidade. Por que está me provocando? Eu não fiz nada. Em primeiro lugar, você não faz perguntas, eu é que faço, entendeu? Em segundo lugar, não queremos gente como você nessa cidade. Vagabundos. Rambo engole o sapo, resolve simplesmente ir embora e fazer o que o xerife mandou. Mas depois de tudo que passou na guerra, depois desses dias péssimos, ele simplesmente parou e resolveu dar meia volta e voltar pra cidade e foda-se. Provavelmente passou por sua cabeça: por que eu tenho que obedecer esse cara? Porque eu não tenho o direito de passar pela cidade e comer alguma coisa. Então o policial o enquadra e o leva pra delegacia alegando que teria sido desacatado. Rambo ainda carrega traumas da guerra, sujeito caladão e de nítidas dificuldades em interações sociais. Os policiais ficam ainda mais putos com ele e passam a sacanear o cara. Ele estava fedendo, então deram um banho nele com mangueira de incêndio. Bateram nele e quiseram raspar seu cabelo comprido de vagabundo. Durante essas práticas, ele constantemente lembrava de torturas que sofrera durante a guerra, até que resolve revidar, deitar todo mundo na porrada e escapar de lá. Uma crítica óbvia aos abusos de autoridade por parte de alguns policiais. Rambo escapa pra mata, os policiais putos e Diego ferido com o corrido resolvem caçá-lo. Um dos policiais tenta matá-lo pra se vingar, cai do helicóptero e morre. Isso piora ainda mais a situação, fazendo com que todos se mobilizem formando um cerco na mata contra Rambo. Coronel Trautmann, que treinou o Rambo, chega para intervir na operação. Os policiais locais ficam ofendidos com a intromissão e com as falas do militar. Acho que você não entendeu. Eu não vim aqui salvar o Rambo de vocês. Vim aqui salvar vocês dele. Rambo é um boina verde, militar de elite especialista em guerrilha. Agora Rambo entrou em guerra contra essa cidade e contra a força policial. O tema central do filme é a injustiça. É um cara que teve um dia ruim e simplesmente explodiu e resolveu revidar. Representa nossa fúria muitas vezes reprimidas e nossa vontade de apenas revidar furiosamente e esmagar todas as injustiças e atitudes covardes do mundo. Caçar e revidar cada cruzeiro que te fez mal e que deseja te prejudicar. Rambo tentou abaixar a cabeça, deixar pra lá, mas chegou uma hora que não deu mais. O xerife se tornou obcecado em caçá-lo, tanto por sua batalha de ego contra o Coronel Trautmann, quanto pela raiva por Rambo ter passado por cima de sua autoridade e ter o feito de besta. Para ele isso também há muito tempo se tornou uma guerra pessoal que vai além de estabelecer a ordem na cidade. Sem dúvida a sociedade e a opinião pública ficam totalmente contra Rambo, pois tudo que sabem é que é um militar que serviu no Vietnã e que agora ataca policiais. E para piorar, ele se infiltra na cidade durante a noite, explode um posto de gasolina vazio, corta a eletricidade da cidade para se confundir a polícia e caçar o xerife. Rambo confronta o xerife, o derrota, mas não o mata. Ele é cercado por policiais e o Coronel Trautmann tenta convencê-lo a se entregar, dizendo que a guerra acabou, que ele não tem como escapar, que ele foi longe demais. Então o personagem caladão, que teve pouquíssimas falas durante o filme todo, extravasa em um monólogo que é simplesmente uma das melhores performances de Stallone. Acabou! Nada acabou, senhor! Nada! Não se consegue desligar! A guerra não era minha! Você me chamou, não pedi pra ir! Fiz o que tinha que fazer para vencer, mas não deixaram a gente ganhar! E eu volto para o mundo e vejo aqueles babacas no aeroporto protestando, me chamando de assassino de bebês e todo tipo de baboseira! Quem são eles para protestar contra mim? Quem são eles? Se estivessem na minha pele, pelo menos saberiam por que estavam gritando! É uma época ruim para todos, Rambo. Está no passado agora. Para você! Para mim, a vida civil não é nada! No campo temos um código de honra. Você cuida de mim e eu de você. Aqui não tem nada. No campo eu podia pilotar um avião, dirigir um tanque, comandava equipamentos de $1 milhão. Aqui eu não arrumo emprego nem de manobrista. Depois, esse exemplar de pura masculinidade tóxica cai em choro como uma criança, expondo de forma escancarada suas tristezas, fragilidades e traumas. Ele ficou lá deitado, gritando feito louco, os pedaços dele em cima de mim. E assim eu tive que empurrar ele, sabe? Meu amigo estava em cima de mim. Sangue e tudo mais. Tentava mantê-lo junto e juntar as partes. E as tripas dele ficavam saindo. E ninguém ajudou ele.
E ele disse, ei, eu quero ir pra casa, eu quero ir pra casa. E ele ficava repetindo isso, eu quero ir pra casa, eu quero dirigir o Chevy. Ninguém conseguiu encontrar as pernas dele. Não consegui encontrar as pernas. Sendo abraçado e consolado por seu superior, pra depois ter que aguentar tanta asneira dessa galerinha pseudo-intelectual que se autoproclama detentoras de senso crítico, dizendo que Rambo é apenas um filminho de tiros e explosões, dizendo que é apenas um filme burro, e eu afirmo categoricamente, burras são essas pessoas, com um discursinho pseudo-engajado, mascarado de sensatez com palavras floreadas, que apenas mascara uma visão rasa, superficial, calcada em achismo e perpetuação de estereótipos, vindo de pessoas que não acompanharam a obra de fato, ou simplesmente não possuem a capacidade mental de captar o que é transmitido, já que é claramente uma crítica à guerra em si, aos interesses mesquinhos dos poderosos que estão protegidos em seus escritórios e como isso afeta as pessoas que estão na linha de frente e que são meros peões descartáveis no jogo deles. Crítica sobre abuso de autoridade, aborda traumas, questões de ressocialização dos envolvidos. Esse filme tem muito mais a oferecer do que muita porcaria hollywoodiana hypada atualmente. Hoje se fala muito sobre dramas pessoais nos filmes, questionamentos políticos, eles estão ali em Rambo, só não enxerga quem não quer ver. Sem falar que essa narrativa de masculinidade tóxica é uma verdadeira piada. Claro que tem trocentos homens patéticos que inferiorizam mulheres, agem de forma invasiva, que querem se afirmar como os machões da forma mais idiota possível. Eu traio a minha esposa e me gabo disso. Eu como churrasco mal passado e não sushi, olha como eu sou machão. Olhem pra mim, eu gosto de mulher, estou secando a bunda dessa mulher que acabou de passar na rua. Isso não é ser homem, é ser um covarde tentando mascarar sua segurança e buscando afirmação. Personagens com esse arquétipo meio Rambo, Rocky, Bruce Lee, Kenshiro e muitos outros costumam ser pessoas de coração mole, respeitam as mulheres, não suportam injustiças sociais, ver inocentes sofrendo, personagens que por trás dessa casca brucutu são sentimentais, derramam lágrimas, sofrem, amam e sentem empatia pelo próximo, mas são rotulados de macho tóxico porque são imponentes, falam grosso, são fortes, bom de briga, usam da violência quando necessário. Claro, porque se não tiver nada disso, tudo ok descabelar o palhaço diante de uma mulher desacordada. Pelo visto, o modelo de masculinidade a ser seguido é o cara de 50 tons de cinza. Enfim, desde que o personagem seja emo, chiliquento, fraco e fresco, tudo bem cometer atitudes escrotas. Eu aplaudo e me inspiro sim no modelo de masculinidade vindo de personagens como Rocky, Kenshiro, Bruce Lee. Aliás, hoje confundem muito emice e chilique com desenvolvimento de personagem e roteiro de qualidade. Mas voltando, Rambo acaba se entregando e indo pro chilindró. Quando acabou, me passou a sensação de porra, tá ótimo, poderia acabar aqui, não precisa de sequência. E de fato, o livro no qual o filme é inspirado tem um teor mais violento. Rambo mata o xerife e acaba que Trautmann se vê obrigado a manchar suas mãos de sangue do seu pupilo. Ou seja, Rambo foi longe demais e acaba sendo morto. O filme obviamente deu uma romantizada suavizando as atitudes de Rambo, provavelmente já pensando em fazer sequências. Então aí chegamos ao filme Rambo First Blood Part 2, ou Rambo 2, A Missão, de 1985. E uou, olha como o filme começa. Ok, para pessoas normais isso provavelmente não remeteu a nada. Agora pra mim, sei lá, eu achei que tava vendo algum Sentai ou Tokusatsu com alguma explosão na pedreira da Toei. Mas era só o Rambo trabalhando, quebrando pedra na prisão. Então surge Trautmann que disse que surgiu uma missão secreta de resgate de prisioneiros de guerra no Vietnã. E que ele é o melhor homem para o serviço, sendo assim reintegrado ao exército e a pena perdoada. Nessa altura eu já pensei, porra, cagaram totalmente na ideia. O primeiro filme tratava de uma guerra pessoal dele contra a sociedade da qual ele faz parte. Agora vai virar um filminho de guerra comum, retratando americanos como bonzinho que não dá o troco na derrota do Vietnã. Rambo chega à base militar onde é informado sobre a missão de buscar o paradeiro de centenas de soldados americanos desaparecidos. Tema que ainda causa muita comoção na mídia americana. Rambo fica cabreiro e não engole a conversinha desse Major Murdoch. Desde quando serviu em 1971, ele se depara agora com uma guerra bem mais tecnológica, praticamente se sentindo um peixe fora da água e sendo tratado como ultrapassado. Estão à nossa disposição. Para mim, a mente é sempre a melhor arma. Os tempos mudam. Algumas pessoas não. Então lá vai ele para a missão em busca de sobreviventes com auxílio de uma aliada vietnamita, a agente Puong Bao. Rambo em diversos momentos mostra sua melancolia referente à sua história trágica. Por que te escolheram? Eu sou dispensável. O que significa dispensável? É como alguém a convidasse para uma festa e você não fosse. Não faria diferença.
Ele consegue encontrar sobreviventes prisioneiros. Rambo escapa com um deles, sendo perseguidos pelos militares. Chegando ao ponto de resgate, Murdoch ordena que abortem a missão e que o helicóptero abandone Rambo lá. Como eu disse, achava que o filme ia se resumir em exaltar os americanos e dar um troco no Vietnã, ao menos na ficção. Mas na verdade a maior parte do filme é mais uma crítica à guerra em si. O inimigo do Rambo não é somente os Vietcongs e a União Soviética, mas sim seu próprio governo corrupto, que mais uma vez o usam como uma mera ferramenta descartável. Com quem pensa que está falando, Troutman? Com uma droga de burocrata que quer tirar o seu da reta. Que você ainda não entendeu a questão toda. É o mesmo de sempre. Dinheiro. Em 72 devíamos pagar 4,5 milhões por danos de guerra. Não pagamos, eles mantiveram os prisioneiros. E o que você faria, Troutman? Pagaria a chantagem por nossos homens e financiaria uma nova guerra contra os nossos aliados? E se alguns prisioneiros aparecessem mortos no Jornal das 8? Você acha que alguém vai se levantar no Senado americano e pedir bilhões de dólares por alguns fantasmas mortos? Fantasmas não, homens! Aquela operação era pura fachada, propaganda midiática para acalmar os ânimos no país. Rambo é feito de prisioneiro, torturado, mas é salvo por sua aliada. E assim, Rambo jura que irá caçar o picareta do Murdoch. Murdoch. Eu vou aí, eu vou pegar você. Eles tentam forçar um romance entre Rambo e Pong Bao, mas ela acaba sendo morta, aumentando ainda mais sua fúria ao ver morrer mais uma das poucas pessoas no mundo que o valorizam. Então começam sequências de ação frenéticas, com Rambo usando suas táticas de guerrilha, suas habilidades para confundir e matar os inimigos, a infiltração para resgatar os sobreviventes, perseguições, etc. Aliás, quem assistiu o filme Top Gun de Charlie Sheen sabe que muitas sátiras vêm de Rambo 2. Então ele consegue retornar à base de helicóptero e começa a caçar Murdoch. Descarrega a metralhadora em todo aquele maquinário tecnológico como aviso. Eu estou aqui, agora toda essa sua tecnologia não serve de nada para salvar sua pele, não é? Que delícia, imagina o cozinho do covarde fechando legal. Depois de meter um apavoro, ele poupa o cara, ordenando ele agir e se empenhar de verdade no resgate de sobreviventes. A guerra e tudo o que aconteceu pode ser errado, mas não odeie o seu país por isso. Odiar? Então o que você quer? Eu quero que nosso país nos ame, tanto quanto nós o amamos. Então, esse foi o segundo filme da franquia. Como um filme de ação, ele é extremamente competente. Tem lá suas falhas, seus problemas. Destoa da proposta do primeiro filme e principalmente do livro no qual foi inspirado. Mas ainda assim tem muitos elementos elogiáveis e críticas válidas ao próprio governo americano. Agora chegou a hora de falar do terceiro filme, Rambo 3, de 1988. E esse é meio bosta. Rambo 3 sem dúvida deixa um gosto amargo na boca. E até então fecha com chave de bosta a trilogia nos anos 80. Diria que de interessante no filme são apenas os primeiros minutos mesmo. O contexto desse filme é bem mais focado na Guerra Fria, tratando os americanos como os bonzinhos da história, essa ladainha já conhecida vinda de muitas produções deles. Meio que deixando de lado o teor mais crítico nos dois primeiros filmes, que criticava a guerra, o governo corrupto, injustiças dentro da própria sociedade americana. Aqui os inimigos são apenas os militares soviéticos que são do mal e pronto. Rambo começa tendo uma vida mais pacata, ajudando monges na Tailândia. Então surge Troutman, chamando ele novamente a ajudar em uma missão de intervenção no Afeganistão. Ele se nega, mas acaba indo depois ao saber que Troutman foi capturado pelos soviéticos, e resolve ir em uma missão suicida de resgate. Eu acho que o mais interessante do filme é essa fala do Troutman, comparando o Afeganistão com o Vietnã dos americanos. Se tivesse estudado a história deles, você saberia que nunca desistiram. Não podem derrotar pessoas como essas. Nós tentamos. Já tivemos o Vietnã. Agora vocês terão o seu. O mais curioso do filme é sem dúvida o fato deles romantizarem bastante o povo afegão. Afinal, naquele período eles foram aliados contra os soviéticos, assim como os soviéticos foram aliados dos Vietcongs. Sério, eles rasgaram muita seda pro Afeganistão. Ela diz: meu Deus, livrai-nos do veneno das cobras, do deite do tigre e da vingança dos afegãos. Entendeu o que significa? Que vocês não se rendem por nada. E todos nós sabemos o que aconteceu depois, né? Nesse contexto de união entre Estados Unidos e Afeganistão, surgiu Bin Laden, que foi treinado pelos Muricas. E aí, pois é, digamos que o tiro saiu pela culatra. Após o 11 de setembro ocorreu a guerra do Afeganistão e tudo mais. Aposto minhas fichas que muita gente envolvida na produção desse filme acabou se arrependendo, hein? Este filme é dedicado ao valoroso povo do Afeganistão.
Mas de qualquer forma, esse filme sim é aquele arquétipo de filme de ação vazio que se resume a tiros e explosões. Rambo nem parecia mais o mesmo personagem que estava mais para um herói trágico, traumatizado. Aqui ele é até sério, mas solta umas piadas bobas de vez em quando. Nos dois primeiros filmes ele usava suas técnicas de guerrilha, que ele toma decisões burras com certa frequência, e nem mesmo as cenas de ação empolgam tanto. 20 anos depois, em 2008, surge o quarto filme da franquia. Acho que no máximo lembro do meu mestre de Kung Fu comentando impressionado sobre o físico do Stallone em relação à idade dele. O filme já começa com cenas fortes, falando sobre o governo militar da Birmânia e toda a repressão e barbárie que o povo local sofre. Rambo vive sua vidinha pacata na Tailândia, eis que surge um grupo de missionários que deseja trazer ajuda humanitária ao povo da Birmânia, e pedem para Rambo levá-los em seu barco. Ele fala que o país está em guerra e que é muito perigoso, então se nega. E vocês estão com armas? É claro que não. Então não vai salvar ninguém. Como ele é opressor. Aqui Rambo já não parece ser mais o mesmo personagem que conhecemos. Ele perdeu aquele ar, diria que inocente apesar de ser um super soldado brucutu. Mas de certa forma é até compreensível, décadas se passaram, foi a vida toda feito de besta, que agora virou um tiozão bem mais ríspido, carrancudo e pessimista. Mas o idealismo de Sarah acaba tocando de alguma forma, e por isso ele resolve colaborar. O engraçado é que o filme passa a total sensação de ser uma continuação do segundo filme, como se estivessem ignorando o terceiro. Por que será, né? Durante o trajeto no rio, eles são abordados por piratas birmaneses. Eles demonstram interesse em pegar a Sarah à força. Rambo tenta negociar, mas eles deixam claro que apenas vão fazer o que quiserem, pegar o que e quem eles quiserem e não poderão fazer nada. Então Rambo reage. Viemos aqui ajudar e parar com a matança. Quem é você pra... Eles violentariam ela 50 vezes e degolariam todos vocês. Quem é você? Aqui Rambo mostra que o mundo não é a utopia cor-de-rosa que muitos pacifistas pintam. Eles chegam até a vila, cuidam da população, mas então chega o exército tocando terror. Esse filme é repleto de cenas fortes, violentas, cadáveres apodrecendo, inocentes sofrendo, crianças morrendo. Realmente achei as cenas pesadas, mas serve para criar a atmosfera que nos faz sentir ódio da covardia e sadismo extremo dos opressores e desejar vê-los ser exterminados de forma mais sofrida possível. A vila é massacrada, parte dos missionários são mortos, outra parte é capturada. Então os responsáveis por eles contratam um grupo de mercenários e contrata Rambo para levá-los até o local. Rambo resolve ir por causa de Sarah. De início os mercenários fazem pouco caso dele, tratando ele como um mero barqueiro. Então as coisas complicam e Rambo mostra do que é capaz. O filme é mais preto no branco, uma batalha contra soldados malvados, covardes e cruéis que cometem todo tipo de atrocidade que possa imaginar. Eu sei que o ambiente político da Birmânia é extremamente conturbado, mas não sei até que ponto é ou não exagero do cinema. O filme é mais sobre esse soldado que tenta viver em paz, mas a guerra sempre o chama. E mais uma vez presencia o inferno e a faceta podre da humanidade. Como filme de ação é muito competente, mas traz um ar de deslocado e não tem tanto assim a ver com a ideia original da franquia. Agora chegamos ao último filme, Rambo Last Blood. O tal filme polêmico. Tentarei falar sobre sem dar spoilers. Aqui Rambo está de volta à sua terra natal, tentando viver uma vida pacata, criando cavalos e junto das pessoas que agora são sua família. Ele ainda convive com seus traumas, toma medicamento e tem lá sua válvula de escape. Então sua sobrinha, que para ele é como uma filha, acaba sendo sequestrada por traficantes de drogas e de mulheres no México. Então o super soldado entra em ação de novo. O filme quer transmitir aquela mensagem aos jovens que muitas vezes se acham maduros, donos de si, que conhecem as verdades do mundo, que nada de mal acontecerá a eles, que tudo acontece com o vizinho, que no mundo existe todo tipo de maldade e de gente podre. Então o filme tem a dinâmica de tantos outros, de bandidos que mexem com o ente querido da pessoa errada e agora sentirão o inferno na pele. Enquanto a crítica da mídia especializada, eu sei o que é isso. É frescura! Claro que vai ter sequência de vilões sendo trucidados, porra, é Rambo! Queria que ele fizesse textão no Face? Eu ou qualquer um iria querer sim fazer qualquer cuzeiro covarde que cometa tais atrocidades covardes sentir o inferno na pele, ainda mais se mexer com aqueles que você ama. Isso que torna tão prazeroso ver tais vilões sofrendo e sendo trucidados. Aliás, o Rambo 4 é muito mais violento do que esse, e o filme nem é antigo. Como uma matéria dessas imagina essa galerinha sensível assistindo ele e morrendo do coração? De fato, o filme demolidor do Stallone realmente
realmente se mostra ser profético. E quanto a essa matéria do ovo frito? Quanto a essa de reacionarismo, nem vou comentar porque é uma discussão bem mais complexa. Para começar, teríamos que debater o significado de reacionário e suas relações com o filme, mas basicamente está no título apenas por ser um termo da moda para soar inteligente e engajado. No texto da matéria falam sobre o Ocidente civilizado versus Oriente selvagem. Sim, é uma visão que considero incômoda e equivocada e que realmente é muito presente no imaginário americano e ocidental em geral. Mas o que dizer sobre o primeiro filme que se passa nos Estados Unidos? Mesmo no segundo, onde na realidade o maior inimigo é o próprio governo americano, que inclusive se recusa a pagar por seus crimes de guerra. Sim, eles retratam a Birmânia como um local caótico e infernal, mas no máximo apenas citam de forma suave as atrocidades cometidas pelos americanos. É uma crítica sim válida, mas feita de forma incoerente, já que ela não é de exclusividade de Rambo, mas sim fruto da mentalidade americana desde sempre. Não vejo fazerem a mesma problematização em versões americanizadas de Godzilla, que retratam americanos como os bonzinhos da história, ou Capitão América, que continha em seu trailer "Heróis de verdade são feitos na América". Não vou lembrar a frase exata, pois faz muitos anos já. Se parar pra pensar seriamente, encontrarão trocentos exemplos dessa mesma problemática, como Liga da Justiça. Aliás, esses heróis por si só já eram meras propagandas para retratar os Estados Unidos como heróis da liberdade e seus inimigos como malvados. De qualquer forma, nem sei se é possível afirmar que de fato eles retratam a Ásia em si como um local imundo e selvagem. Afinal, ele ficou em locais de conflito, locais afastados, então é de se esperar. E outro, existe exemplo maior de selvageria que o próprio Rambo, um cara ressentido, com nítidas dificuldades de interação social, aquele tipo de pessoa que costumam chamar de bicho do mato, e que mata impiedosamente seus inimigos, que aliás escolheu viver vários anos de sua vida em local afastado na Tailândia. Agora, quanto a Rambo 5, sobre a representação dos mexicanos como bandido, estereótipo vendido por Trump, etc. Realmente, lendo a sinopse, eu penso, pô, porque a bandidagem é logo um monte de mexicano, ainda mais nesses tempos conturbados e polarizados. Realmente acho que pega mal. Existem bandidos nos Estados Unidos como existem bandidagem no México, mas acredito que a escolha se deve ao fato de Rambo viver no Arizona, que é perto da fronteira, então na teoria seria mais fácil ele trombar com alguma organização criminosa grande mexicana do que um grande grupo criminoso na roça que ele vive. Sem falar que aí ele teria desculpa para agir sozinho sem ação da polícia. E quanto ao tal crítico de cinema que falou: "Ai, aos 73 anos Stallone está horroroso, com o rosto deformado por plásticas e o físico bombado em que as veias saltadas parecem que vão explodir". Aliás, isso é uma crítica de filme ou do quanto o protagonista é gatinho? Qual a relevância da aparência física do ator para o conteúdo do filme? É um comentário do nível dessa galerinha que reclama de Capitão Marvel dizendo que a Brie Larson tem bunda caída. E imagina se fosse o contrário, crítico focando em denegrir a aparência física da atriz. Como se o cara que escreveu esse texto fosse lindão, né? Não vou me rebaixar o nível desse cidadão e agir igual a ele colocando uma foto dele aqui, mas quem quiser ver já tem trocentos memes sobre isso na internet. O tal crítico intelectual tem 56 anos e sem sombra de dúvida Stallone aos 73 está bem melhor. Aliás, qualquer um com 73 anos que estiver como Stallone é digno de admiração. Claro que o filme tem muitos problemas, mas escolhem criticar logo as coisas mais idiotas como a violência e o fato dele matar bandidos. Por exemplo, o filme é deslocado, quase que sem propósito para a franquia como um todo. Quase não dá para enxergar o Rambo no personagem. A franquia se estendeu de forma inconsistente, tanto na ideia dos filmes quanto no próprio personagem em si. Algumas coisas soam forçadas, extremamente artificiais, como o diálogo entre Gabrielle e seu pai. Acho que entre todas essas críticas, acho que a mais válida é sobre a representação dos mexicanos, que pode soar meio generalizado. Mas também é aquela coisa, enquanto os americanos têm tradição em serial killers, os mexicanos têm tradição em organizações criminosas. O filme é meio corrido e foca mais em retratar essa faceta do submundo criminoso. Acho que tem sim muitas coisas a serem debatidas, e não somente dentro do universo de Rambo, mas sim na ótica que os americanos querem vender como um todo, e não ficar só nesse papinho progressista hipócrita. O filme tem lá seus momentos comoventes e empolgantes, mas no geral é um filme de ação ok. Poderia ser qualquer outro filme de ação. Acredito que a maior parte do apelo está envolvido na aura e no legado do personagem Rambo em si. Apesar de quase não dá pra enxergar o personagem no filme. Tentou bancar uma pegada meio Charles Bronson, que aliás é genial, mas conseguiu ser apenas um filme ok, que na minha opinião fica bem abaixo de tantos outros filmes de ação nesses moldes do final dos anos 70 aos anos 80. Mas a verdade é que essa tal mídia especializada acabou fazendo uma baita propaganda com suas críticas.
Então é isso, ao meu ver a franquia Rambo teve muitos altos e baixos, mas de qualquer forma é sim um nome que merece ser eternizado no cinema. Nem todos os filmes do Stallone são bons, mas tem sim muitas preciosidades. E sua trajetória no cinema merece sim ser respeitada. Falando em Stallone, alguém lembra daquele reality show que o Stallone formava pugilistas? Se alguém souber como eu posso ter acesso, comenta aí embaixo, eu queria assistir essa bagaça. Então é isso, obrigado a quem assistiu até aqui, se gostaram dessa bagaça, dá um joinha aí, se inscrevam no canal. E vocês? Curte Rambo, curte Stallone, quais seus filmes favoritos? O que acharam desse último filme? O que acham dessas tais críticas? Comenta aí embaixo. Então, até o próximo vídeo. Fui, cambada!